Bem-vindos ao terceiro dia da Escola de Verão. Só um anúncio, como teve muita procura pelos laboratórios, nós vamos colocar mais um dia de visitação ao laboratório INET, que vai ser hoje, certo? Então, vocês verifiquem aí qual dia que vai ser melhor para vocês, se vai ser hoje ou se vai ser amanhã, certo? E olhem isso bem direitinho, porque a gente está tendo 3 laboratórios hoje. Então pode ser um pouquinho complicado essa logística aí por causa da quantidade de laboratórios, certo? Mas eu achei melhor colocar mais uma visita do INET hoje, em vez de ser sexta-feira, porque eu acho que sexta-feira todo mundo quer pular carnaval, ninguém quer ficar mais tarde aqui, né? Então eu espero que tenha sido uma decisão acertada. Bom, então, o primeiro curso de hoje, né, é computação autonômica, ok? Então, qual que é a ideia da computação autonômica? É a ideia de que a gente tem sistemas que eles vão operar com o mínimo possível de intervenção humana, certo? Então, o que nós vamos falar hoje nesse curso? Esse curso ele vai ter, primeiro, a introdução, falando o que é a computação autonômica, né, a motivação e os objetivos. Depois a gente vai falar um pouco dos conceitos básicos e fechando com os desafios que existem na área e também alguma coisa que está sendo desenvolvida aqui na UFMG, certo? Nessa área. Bom, primeiro então, a motivação, introdução. Por que é interessante a gente ter a computação autonômica? Hoje a gente tem sistemas computacionais que eles estão presentes em todos os lugares. Então, quando a gente vê essa penetração grande, hoje um sistema computacional que ele está parado, que ele está falho, ele gera perdas muito grandes, perdas financeiras muito grandes, certo? Então, aqui para vocês terem uma ideia, esse dado ele é de 2000, está mostrando qual que é o custo que você tem em dólares perdido por hora de sistema parado, ok? Então, sistema de energia ali liderando, né, custando quase 3 milhões de dólares por hora parado. E a gente vê isso, né, como que as coisas são complicadas, como quando a gente não tem energia, o problema que é, ou por exemplo, né, o que agora aconteceu recentemente de novo, né, que tem acontecido nessa época, que é o site de inscrição para as universidades, né, do SISU. São coisas que atrapalham a nossa vida e que eles estão utilizando um sistema computacional qualquer, ok? E isso vai só piorar com o tempo, certo? Amanhã eu vou falar para vocês da internet das coisas. Imagine quando a gente tiver computadores que estão no nosso corpo ou que estão comandando várias outras coisas, por exemplo, os computadores que estão dentro de um carro. Aí é que você não quer que eles falhem de forma alguma, né? Porque a sua vida está em risco ali, certo? Outra coisa importante é a complexidade de hardware e software, que está só crescendo. Cada vez mais a gente tem softwares que estão mais complexos, que necessitam de mais código, certo? A mesma coisa com hardware, que está ficando cada vez com o número de portas lógicas maior. Então, só para vocês terem uma ideia disso daqui, aqui é o kernel do Linux versão 2.6, nem é o mais novo. Cada caixinha é um módulo. Então, esses aí são alguns módulos que a gente tem no kernel do Linux. Teve recentemente também uma matéria que apareceu que estava falando do tamanho de código de vários sistemas que existem hoje e fazendo comparações. Então, comparou o Windows 3.1, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, o Android, etc., até sistema embarcado em carro. E era interessante que um sistema embarcado hoje em carro, a quantidade de linhas de código que você tem num carro hoje, já está superando a quantidade de linhas que você tinha no Windows XP. Certo? Então, são milhões e milhões de linhas de código. E tudo isso para você manter esse código é muito complexo. Isso no software. No hardware,
a gente tem, né, o Renato falou da lei de Moore, a gente tem também um crescimento muito alto da quantidade de transistores. Então, a gente vê ali nas linhas até 2008 que esse crescimento ele tem sido exponencial, ele tem dobrado. Então, imaginem o que é você corrigir um bug hoje. E tudo isso, além disso, a gente não pode esquecer que o mercado está ficando cada vez mais rápido. Então, a gente tem dados de, por exemplo, um celular novo. Um celular novo, ele demora hoje 2 anos para ser lançado e a empresa tem que lançar celulares, linhas novas de 6 em 6 meses. Como é que você consegue ter um produto confiável nesse tempo? É um desafio muito grande, ok? A mesma coisa para padrões de telecomunicação. Os padrões do 4G, o LTE, que é um dos padrões de comunicação de 4G, ele tem o que eles chamam de major releases, que são as versões, são diferenças de versões maiores, elas saem a cada 18 meses. E a gente tem correções do padrão que saem a cada 3 meses. Então, como que você segue esse ritmo de inovação? É muito difícil e isso pode gerar problemas, né? Podem gerar bugs que a gente tem no nosso sistema. Bom, então a gente vê, né, que a gente tem complexidade, tamanho, alta disponibilidade e a gente tem releases cada vez mais frequentes. E para a gente fazer esse tipo de software, esse tipo de hardware extremamente eficiente, extremamente disponível, nós temos que investir. Temos que investir em pessoal. Então, hoje, o custo de desenvolvimento de qualquer coisa, ele está completamente dominado pelo pessoal, pelo custo de pessoal. Então, 70%, 80% do custo está aí, em cima desse fator, ok? E aí a gente precisa de profissionais com maior treinamento, cada vez mais, porque são sistemas mais complexos, certo? Que tem que ser mais confiáveis. Outra forma que a gente tem também é o sistema de redundância. Então, isso aí é muito popular em sistemas críticos, por exemplo, nos aviões, a gente tem 2 ou 3 chips que estão fazendo a mesma coisa. Então, isso é uma prática que eles já têm de muito tempo, que, por exemplo, eu tenho um sistema para controlar a direção do avião, ou no momento que ele está em cruzeiro, que é o sistema de controle automático. Esses sistemas, eles não são feitos por uma empresa só, eles contratam 2, às vezes 3 empresas diferentes, cada uma fazendo a sua versão do chip ou do software. E aí, no fim, o que acontece? Quando você tem que tomar alguma decisão, as entradas vão para os 3 chips ou para os 3 softwares, eles vão gerar a saída e logo depois vem o algoritmo de votação, que ele pega as respostas de cada um, vai comparar e dali é que vai sair o resultado que vai ser aplicado, certo? Então vejam que a coisa é extremamente complexa. Então isso tanto no ponto de decisão como nas redes também. Todo avião tem um sistema de redes lá que é um pouco modificado do Ethernet, mas são 2 redes. Então sempre os chips estão conectados em 2 redes, porque se uma falhar, a outra está funcionando. Okay? Então vejam que a coisa é extremamente complexa, extremamente importante. E hoje a gente tem também um outro aspecto que é importante, que eu até já mencionei um pouco, que é a questão do custo. Quando a gente fala de sistemas computacionais, a gente pode dividir, grosso modo, assim, bem grão grosso, os gastos em despesas capitais e operacionais. A despesa capital é a despesa que você tem com a compra do equipamento. E a despesa operacional é com o uso do equipamento. Até algum tempo atrás, a despesa capital era maior. Então você gastava mais com a atualização dos equipamentos, com a compra de novos equipamentos, do que efetivamente com o uso deles. Okay? Mas hoje é o contrário, que hoje a gente precisa de pessoas altamente treinadas, você precisa de uma resposta muito rápida e isso custa dinheiro.
ok? Questão de energia, tudo isso custa dinheiro e isso está ficando cada vez mais alto. Bom, então, dado esse cenário, veio a ideia, bom, como é que nós conseguimos mudar isso, né? Melhorar essa situação para a gente ainda continuar tendo sistemas de qualidade, mas a menor custo, com o tempo de desenvolvimento menor, certo? Veio a ideia da computação autonômica. Então, a computação autonômica, ela é uma ideia que já é antiga, né? Foi proposta em 2003 pela IBM. E a ideia deles era criar um sistema, que esse sistema ele seria mais robusto, mais confiável, mais barato, aquelas coisas que o cliente gosta, né? O cliente vai conversar com você, ele quer aquele sistema BBB, né? Bom, bonito, barato. De preferência para amanhã e custando R$2, né? Aquela coisa assim, super fácil de fazer. Então essa é a visão aqui também, é um sistema que é a próxima etapa de confiabilidade, de desempenho, de facilidade de manutenção, etc. e tal. Aí qual que é a ideia? Como que a gente vai chegar nisso? A ideia é tirar a intervenção humana o máximo possível. No caso da computação autonômica, eles estão sonhando alto, eles querem eliminar qualquer tipo de intervenção humana. Ok? Não sei se isso é possível não, mas isso a gente vai falar durante a palestra o porquê. Qual que é a ideia de tirar a intervenção humana? É que, se a gente for ver, a resposta de uma pessoa é muito lenta comparada à resposta do computador, certo? Então, enquanto o computador pode resolver algumas coisas em microsegundos, a gente demora segundos, minutos ou horas. Okay? Então, é interessante que a gente tenha sistemas de software ou de hardware que consigam resolver os problemas sozinhos. Outra coisa importante também é que, se a gente for verificar os estudos que existem de causas de erro, a grande maioria dos erros, eles não estão vindo mais de problemas de software ou de problemas de hardware, mas são problemas de configuração que vêm de falha humana, certo? Então você faz aquele sistema que é todo bonitão, que funciona, que é uma maravilha, só que vem o operador, ele por alguma razão ele errou, vamos dizer que, por exemplo, ele instalou o sistema, ele tem pouco treinamento e ele faz uma configuração errada, mas que não aparece num primeiro momento, só vai aparecer depois, certo? Por exemplo, coisas que são muito fáceis de acontecer, né? Você está mexendo com um programa multithread, aí você mexe num parâmetrozinho lá que só vai aparecer quando você tem uma alta carga, mas no seu momento de teste você está fazendo teste com baixa carga, não acontece nada, certo? Ou, por exemplo, outra situação, se você pegar sistemas que são críticos, pegar um sistema de telefonia. Então, imaginem, vamos pegar assim, sexta-feira de noite, está tendo um show lá no Mineirão, ou está tendo um jogo, está tendo a final, ano passado, né? Atlético Cruzeiro no Mineirão, aí todo mundo quer mandar foto no celular, quer ligar para falar que está lá, falar do gol que saiu, etc. e tal. E aí cai a rede telefônica. O que acontece? Existe um técnico que é chamado, então o cara, nesse dia, numa sexta-feira, de noite, ele lá, né, super contrariado, que ele tem que ficar de plantão, ele recebe uma ligação, olha, caiu a rede do Mineirão. Aí lá vai ele, né, consertar a rede do Mineirão. Vocês imaginam o que é o estresse que o cara fica, né? Porque mole, né? Já estava lá, foi só subir esse cara. Sei não, hein? Talvez, né? Espera-se, né? Mas aí fica aquele estresse, porque o chefe fica ligando de 5 em 5 minutos. E aí, resolveu? O que está acontecendo? Cadê? Certo? Então, todo esse estresse que está nas costas dele e ele tem que corrigir o sistema. Não tem muito tempo para poder testar, para ver se o que ele está fazendo está ok.
Então é lógico que pode acontecer algum problema de configuração. Então por causa disso aquela foto ali, imagina o cara que ele está de plantão, nesses tipos de sistemas tem gente de plantão o tempo todo, você está de plantão, dá um erro 5 horas da manhã, você já está meio dormindo, está ali virado, tomando café o tempo todo. Então são situações que são complicadas e acaba que você vai gerar erros por causa disso, porque a gente normalmente gera erros. Às vezes a gente está distraído, não tem jeito. Então isso é a razão para a gente tirar o máximo possível da intervenção humana, certo? E a ideia então da computação autonômica, ela veio inspirada do corpo humano. A ideia é que a gente tenha sistemas que eles operem sem comandos diretos. Então você não precisa falar para o sistema que ele faça alguma coisa, ele já faz automaticamente. E por que o corpo humano? Porque a gente não tem que lembrar de respirar, não tem que lembrar de ter que, por exemplo, digerir o nosso café da manhã, tudo isso é feito automaticamente. Okay? O controle da temperatura do corpo, tudo isso está acontecendo sem que a gente tenha que preocupar. Então essa que é a ideia da computação autonômica, a gente ter vários processos que eles estão acontecendo aí, certo? Sem que o usuário ele tenha que comandar. Então vejam que os sistemas eles começam a ficar independentes, porque você não precisa da atuação de uma pessoa. E eu gosto de brincar, né? Sistemas computacionais independentes e autônomos. Aqui é a foto do jornal da IBM, o System Journal, que foi onde apareceu essa ideia. E aí, como computação autonômica está ligada ao corpo humano, eles colocaram ali a foto, né? Lembrando um pouco o sistema nervoso, o cérebro, certo? Então a ideia é pegar sistemas computacionais e criar ali o nosso próximo Bumblebee quase, certo? Então essa que é a ideia, porque é um sistema que vai funcionar independente. A gente espera que não vire uma Skynet, né? Isso aí é outra coisa que nós temos que discutir, certo?